Fala galera do segundo ano do Colégio CEPEM, mais uma vez uma aula aqui do professor Demerson, aula de redação. Na última aula, no último vídeo, a gente falou sobre estratégia de argumentação e ao final do vídeo passei uma proposta de escrita para que vocês fizessem e entregassem em uma semana, né? Até sexta-feira, se não me engano. Infelizmente, poucos me entregaram, todos que me entregaram já corrigi, já mandei de volta. Então essa aula agora vai ser justamente para utilizar trechos de algumas redações, não usei todas, mas a gente vai ser basicamente uma aula de correção, tá? Vou falar, vou ler alguns trechos e aí a gente vai conversar em relação a pequenos deslizes, pequenas inadequações que, embora eu mostre apenas um exemplo de um trecho específico, de redação do aluno A, mas eu não mostrei a redação do aluno B, não significa que o aluno B ou o aluno C, enfim, não cometam esse mesmo deslize, tá? Eu trouxe apenas um exemplo de informações, de penalidades que podem estar presentes em textos, tanto de um quanto de outros alunos, tudo bem? Então, caso a sua redação esteja servindo como exemplo aqui, não se sinta constrangida ou constrangido por conta disso, por quê? A informação que eu vou estar lendo, basicamente, são informações que eu encontro em várias redações, em muitos textos, em muitas escolas, tá? E deixa eu só compartilhar minha tela aqui e a gente vai dar prosseguimento à nossa explicação. Vem aqui. Tá. Então, basicamente, o que eu quero propor nessa aula é que a gente fale sobre uma das competências e use exemplos dos textos de vocês para que a gente comece a visualizar, a ilustrar, né, de que forma a nossa competência seria adequada. Então, a gente vai falar sobre a competência 1. Então, nessa competência, a gente vai analisar se você tem domínio, né, você tem conhecimento de regência, de concordância, de pontuação, acentuação, tá? Então, essas pequenas informações serão suficientes para que você perca ou ganhe ponto na competência 1. O tema que vocês tiveram na semana passada foi o quê? Obesidade, 2 pontos. Preconceito, os problemas de saúde e a aceitação social. Aqui eu coloquei justamente uma introdução de um dos alunos que me entregou a redação. Essa introdução, ela apresenta inicialmente aqui a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, de Lima Barreto. Então, apresenta um repertório que está fundamentado na área da literatura, então está muito bom. Nessa obra, o protagonista acredita fielmente que o Brasil pode tornar-se uma sociedade sublime, na qual o corpo social caracteriza-se pela inexistência de conflitos e problemas. Entretanto, na contemporaneidade brasileira, a teoria de Policarpo não seria a realidade. Então, a pessoa que fez esse texto, essa introdução, ela trouxe aqui um repertório e explicou que esse repertório estava querendo dizer, de que forma ele pode estar se relacionando ao texto, e em seguida ela fez uma relação com a realidade, com a atualidade, né? Quando a pessoa usa aqui a palavra contemporaneidade, ela está relacionando aqui a atualidade. Quando ela coloca aqui que não seria a realidade, ela está falando que a ficção não seria a realidade hoje. Então, isso é justamente um dos requisitos básicos para que se consiga uma boa pontuação, já na segunda competência, tá? Mas voltando agora para a primeira, continuando a leitura. Relacionado principalmente ao impasse a ser enfrentado acerca da obesidade. Desse modo, a aceitação social e o preconceito emergem como empecilhos para uma sociedade igualitária. Tá? Eu destaquei essa introdução não por conta do repertório que foi utilizado, não por conta da construção do parágrafo em si. Como a gente está propondo falar sobre a primeira competência, que é a norma culta, eu destaquei esse parágrafo por conta de elementos que estão ligados à primeira competência, tá? Mas, fazendo um comentário sobre a segunda competência, esse parágrafo está muito bem construído, está muito bem relacionado quando a pessoa coloca o repertório relacionado à atualidade e relaciona ao tema. Eu quero que vocês prestem atenção aqui em 2 palavras que estão presentes nesse parágrafo. São 2 palavras que estão escritas de forma inadequada, tá? Acerca e obesidade. Nós também temos aqui outra informação que seria
o hífen que está sendo colocado de forma inadequada. Quando a gente vai fazer uma translineação, a gente precisa se preocupar em fazer a separação silábica adequadamente, tá? Isso acho que vocês já sabem, já têm conhecimento sobre isso. Então, é essencial que vocês saibam fazer separação silábica em palavras. Professor, aqui nesse exemplo que o senhor está destacando, a separação silábica não está errada. E aí, o que é que vai acontecer? Por que que o senhor demarcou e por que o senhor destacou como algo que vai ser comentado? Por quê? Em palavras compostas ou palavras que a gente tem o prefixo que é separado pelo hífen, quando a gente vai fazer a translineação, essa palavra ela vai ser separada com o seu hífen também embaixo. Olhando aqui para baixo, onde eu coloquei o pré e o modernista separados, é justamente a simulação de como deveria estar na redação dessa pessoa, tá? Deveria estar colocado pré e hífen e embaixo também hífen modernista. Por quê? Esse hífen aqui, onde eu estou colocando o mouse, é justamente o hífen da separação, da translineação. Este hífen aqui é o hífen que já estava na palavra, tá? Então você vai separar tudo. Você vai colocar também embaixo. Por que que isso acontece? Isso aconteceu justamente com a nova ortografia ocorrida recentemente, né? Não faz muito tempo. E eles alteraram essa configuração de translineação, de separação, tudo bem? O segundo aspecto que a gente vai verificar, agora eu vou comentar com vocês, é justamente da palavra obesidade. Obesidade, o B não é mudo, tá? E isso eu encontro em muitas redações que vão falar sobre esse tema e escrevem obesidade com B mudo. Se a palavra fosse escrita dessa forma, a pronúncia mudaria, seria obesidade, tá? Obesidade. Essa não seria a palavra, tá? Seria obesidade, o E antes do S e depois do B, tudo bem? Acerca, por que eu destaquei essa palavra? Isso a gente vê quando a gente estuda os parônimos, os homônimos, que são palavras que são escritas de forma parecida com outras, que possuem às vezes a mesma pronúncia, mas o significado altera, ou às vezes são escritas de forma idêntica, a mesma pronúncia, mas o significado também altera dependendo do contexto, tá? Acerca é um desses exemplos. A gente tem aqui, por exemplo, o acerca junto e o acerca separado. O primeiro acerca é o mesmo, né? O mesmo que sobre, no que diz respeito, no que se refere, no que tange. Ou seja, acerca é justamente quando você está querendo falar a respeito de algo. E seria justamente aqui o contexto dessa introdução. Seria o acerca junto, tá? A pessoa colocou o acerca separado e ainda com uma crase. Essa crase não estaria correta, tá? O acerca separado é quando você está se referindo sobre aquele muro que dá certo limite aos espaços e tudo mais, a cerca. A cerca junto e a cerca separado. Então, esse é o contexto que nós temos aqui. Encontrei também nas redações que me entregaram um problema de regência. O que é regência? É justamente quando a gente vai estudar determinados verbos que pedem certo complemento para que o seu significado possa estar completo. Digamos que esse verbo ele vai reger determinada palavra para poder estar adequado. Não vou me aprofundar sobre isso, tá? Mas eu quero que vocês sempre analisem os verbos a partir da sua transitividade. O que é a transitividade? É quando um verbo ele precisa de algum elemento para transitar. Olha a palavra trânsito, transitividade. Então, uma palavra ela precisa de outra para poder transitar até determinado sentido. E existem palavras que não precisam de uma outra para transitar, porque elas já possuem o seu significado completo. Por exemplo, o verbo andar. Eu andei. E não precisa de um complemento para poder ter um sentido completo. Eu comi. Quem come, come algo, né? Então, o verbo comer, ele precisa de algo, desse algo, para poder transitar o seu sentido ficar mais completo. Então, seria o seu objeto direto, tá? E aí, quando a gente vai falar sobre a questão da regência, e considerando esse exemplo, o contexto da redação que foi entregue, eu destaquei a palavra acarretando, tá? Porque vamos ler aqui. Em decorrência disso, a pressão da própria sociedade busca um modelo de magreza anoréxica como sinônimo de beleza, fama e aceitação, acarretando
na construção de homens e mulheres com inúmeras frustrações. Por que que está errado? Tá? A regência do verbo acarretar não pede preposição. De acordo com a gramática, o verbo acarretar é um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de outra palavra para poder ter o seu sentido completo, mas é um transitivo direto. O que seria um verbo transitivo direto? É um verbo que não precisa de qualquer elemento ou de uma preposição, no caso, para poder se interligar ao seu objeto. Ele se liga de forma direta, diretamente ao seu objeto. Então, você chama de verbo transitivo direto, tá? De acordo com a forma que foi colocada nessa redação, a pessoa fez desse verbo um verbo transitivo indireto, ou seja, ele se interliga ao seu objeto de forma indireta. Ele não está mantendo um contato direto, e sim fazendo, digamos, um intercâmbio entre a preposição e a preposição, fazendo intercâmbio com o objeto para poder manter essa ligação. Entendeu? Então, nesse caso aqui, essa regência está inadequada. Vamos verificar aqui. O verbo acarretar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem acarreta, acarreta algo. Olha, que o algo não tem nada aqui no meio para poder interligar a ele, a esse objeto direto. Mas ele acarreta algo em alguém ou algo. Então, no caso aqui, nós temos um objeto direto e um objeto indireto. Então, é o verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? Professor, por que então o senhor está dizendo que está errado o uso dessa preposição? Por quê? No contexto em que foi colocado, essa informação, construção de homens e mulheres, vai ser considerado como objeto direto. Ou seja, essa construção não poderia ter uma preposição para estar interligada com o verbo acarretar. Como a pessoa colocou a preposição em, né, no caso aqui, o na, ela está transformando esse objeto em objeto indireto. No caso, seria o tal do em alguém. Mas se está colocando em alguém, está precisando do algo, compreendem? Está precisando dessa informação. Vamos imaginar que quando a gente se depara com um verbo transitivo direto ou indireto, o objeto direto, muitas vezes, ele é mais essencial que o objeto indireto. Isso significa que o indireto ele pode até ser suprimido, ele pode estar retirado do contexto, mas o objeto direto ele precisa estar ali, tá? Então, se, por exemplo, a pessoa que colocou essa informação como objeto indireto, ela obrigatoriamente precisava colocar uma outra informação como objeto direto, entendeu? Então, no uso do verbo acarretar, nada de acarretar em algo, acarreta algo em alguém. Poderia, por exemplo, deixar dessa forma: acarretando a construção de homens e mulheres na sociedade. E o na sociedade seria o quê? O objeto indireto. Olha aqui esse exemplo. A viagem acarretou descanso ao marido. Se a gente for considerar, fazer uma análise desse contexto, a gente vai ter o quê? Que o verbo acarretar está se comportando como um verbo transitivo direto ou indireto, e descanso seria o quê? O seu objeto direto. Por quê? Na nossa pergunta aqui, quem acarreta, acarreta algo. Quem acarreta, acarreta descanso, né? Acarretou descanso, é o meu objeto direto. Em algo ou alguém. Em quem? Ao marido. Então, nós temos aqui uma preposição. Esse a que está aqui, ele não está por acaso. Ele é uma preposição que está servindo de quê? De intercâmbio entre o verbo e o substantivo marido. Tudo bem? Então, nesse contexto aqui, a gente consegue perceber que não temos uma preposição entre o verbo acarretar e o seu objeto direto. E aqui também não deveria ter, tá? Dica: quando você, por exemplo, usar o verbo acarretar no seu texto, acarretando, né, algo, você pode substituir este verbo pelo verbo promover. E se você, por exemplo, colocar o verbo promover, você não vai colocar
a preposição naturalmente, porque a gente já está acostumado a escrever promovendo algo, né? É mais comum a gente perceber a inexistência dessa preposição quando a gente utiliza o verbo promover. Se eu conseguir colocar o verbo promover no contexto e não pedir a preposição, então eu posso substituir pelo acarreta, ok? Essa é a dica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Percebam que eu coloquei aqui uns 4 ou 5 exemplos somente, e isso deu bastante tempo da nossa videoaula, né? Eu pretendo fazer isso nas próximas aulas, fazendo justamente explicação a partir das inadequações que eu percebo nos textos de vocês. Gostaria de avisar vocês que a gente agora está com a nova plataforma, né? E essa plataforma, a gente conseguiu uma certa parceria com outra plataforma que é a Imagine Redações, se não me engano. Ela é especializada em correção de redações. E aí vocês vão ter acesso, vão ter a possibilidade de fazer as redações e serem corrigidas justamente pela plataforma da Imagine. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar uma nova atividade na plataforma que vocês têm acesso agora, e essa atividade vai ter 2 links. Um vai ser com o link que vai direcionar vocês para o site da Imagine, que eu acho que vocês vão ter que fazer uma espécie de cadastro lá para o primeiro acesso. O outro link é para que você tenha acesso à sua correção. Mas esse link ainda não vai funcionar justamente porque a gente ainda não tem redação para ser corrigida, tá? Mas eu quero que você fique ciente de que o primeiro link é para que você tenha acesso à plataforma e escreva a sua redação. Eu vou deixar uma atividade lá na plataforma da Imagine, e você só vai ter acesso a essa proposta quando você tiver entrado nesse link. E aí você vai escrever a sua redação e vai mandar para a plataforma até no máximo o dia 3, tá? Por quê? Depois do dia 3, a atividade ela acessa lá no link, lá no site. E eu não vou poder mais abrir para que você mande de novo. Então, a partir do dia 28 até o dia 3, você vai poder fazer essa redação e mandar lá para a plataforma. E a gente vai ter um prazo para que eles mandem a correção para a gente e a gente continue com as nossas aulas a partir disso. Entendeu? Então, qualquer dúvida, pode mandar mensagem, né? Eu estou sempre disponível a tirar a dúvida de vocês. Muita gente manda mensagem para mim. Eu sempre respondo quando possível. E é isso, pessoal. Falou!